pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa da Tria. Meu nome é Luan, estou aqui com a Josi e hoje a gente tem um convidado extremamente especial, que é o Jonas, que foi um grande mestre para mim no tempo que eu jogava bola. O assunto que a gente vai tratar hoje é esportes de competição para crianças e adolescentes. E antes de a gente começar, vou pedir para o Jonas se apresentar para vocês e contar um pouquinho sobre o que ele faz e quem ele é. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu acho que é um tema legal para se falar, onde a gente pode estar auxiliando, né, tanto meninos quanto famílias, né, naquilo que a gente pegou como experiência ao longo desses 34 anos. Então, meu nome é Jonas da Rosa, trabalho lá no Esporte Clube Juventude já há 34 anos na mesma área, né, trabalhando com crianças e adolescentes, né, e também com pais, né, porque tu acaba se envolvendo também com os pais, porque fazem parte do processo de formação e crescimento de uma criança e um adolescente. Então, acho que a gente pode agregar muito nesse assunto. Acho que naquilo que a gente vem vivendo lá, acho que a gente pode compartilhar e auxiliar. Exatamente. E muito interessante. E, Jonas, para a gente começar, né, queria fazer uma pergunta qual seria o papel do esporte na vida dessa criança? Eu acho que o esporte ele é fundamental na vida de qualquer pessoa, na verdade, né? Eu acho que da criança, principalmente porque é onde você cria tu cria os teus hábitos, cria os bons hábitos, na verdade, né? Então, hoje, principalmente como as crianças de hoje têm muito estímulo, né? Estímulo interno, né? De computador, celular, TV, né? Um tempo atrás as crianças não tinham tanta informação em casa. Então hoje o esporte compete com muita coisa. Então acho que o esporte hoje é fundamental, né, para trazer essa criança para a atividade, para trabalhar a saúde, né? O esporte é a saúde, né? Para trabalhar a questão de eles aprenderem a compartilhar, a dividir, né? Eu acho que também trabalha frustrações, que é fundamental na vida de qualquer ser humano. Vitórias, derrotas, né? Saber perder, saber ganhar, entender que você não perdeu, o outro foi melhor. Então, eu acho que o esporte ele dá muita informação e é muito rico, né, na vida de uma criança. Eu acrescentaria disciplina, Jonas. Sim, a criança precisa muito e algumas vezes ela não tem em casa essas orientações, e eu vejo que o esporte deixa ela preparada para ter disciplina, inclusive na vida depois. Tu sabe que às vezes eu acho que é natural, né? Porque quando você está no meio, o meio acaba te levando, né? Então a disciplina, o esporte te leva porque para você conseguir resultados, né, você tem que ter dedicação, tem que ter entrega, você tem que se doar para aquilo, né? Então, e a disciplina faz parte do contexto, né? E às vezes, infelizmente, tem famílias que eles passam a questão. Eu acho que a disciplina é uma parte do processo, né? Mas ela tem que vir muito da família, e a gente tem que ir sendo um agente de auxiliando no processo, né? E dando para o menino suporte, dando para eles limites aqui na nossa área, e claro que é importante que eles possam levar isso para a vida depois. Jonas, tu falou uma coisa que me chamou a atenção antes, da gente estar competindo hoje, né, com a tecnologia. O esporte realmente está competindo com a tecnologia. Tu percebe isso no dia a dia? Depois dessa entrada, depois da pandemia, uma mudança nesse sentido? Muito clara, né? As crianças com grandes problemas motor, problemas, né, de mobilidade, a parte cognitiva, a parte de concentração, ela se perdeu muito no processo, né? E tu imagina, uma criança que fica 2 anos dentro de casa, e não foi 2 anos dentro de casa sozinha, né? A família ficou... eu vou te dizer, foi gostoso para as famílias também, né? Foi legal para algumas coisas. A pandemia trouxe as famílias para perto. Isso foi bom, né? Mas tirar essas crianças de casa tem sido um desafio, né? Eu falo muito para os professores, para os educadores, que hoje uma aula ela não pode, se o professor não tiver uma aula que ela seja atrativa, ele não tira, né? Hoje tu tem que conquistar a criança, tu tem uma aula, ela vai sair de casa e vai fazer uma aula contigo. Se nessa aula ela não gostar, ela não volta, né? Isso tem sido muito, muito claro ultimamente. A criança está muito seletiva, né? Porque ela já tem uma escolha.
ela já tem a escolha da tecnologia, do conforto, do celular, eles têm uma vida inteira, tem muito atrativo, né? Então, eles dão uma oportunidade para o esporte, mas é uma só, me parece que tem sido isso dentro do contexto. A gente tem ficado feliz porque todo mundo cresceu com isso. Quem trabalha com esporte também teve que se adaptar, teve que melhorar, nós também estamos usando a tecnologia a nosso favor. Eu acho que é importante nós entender que é outros tempos, né? Que é o tempo deles, que hoje a tecnologia, um amigo meu falou que ela se compara a uma faca, né? Você pode, com uma faca, descascar uma laranja e pode, infelizmente, matar uma pessoa. Então, eu acho que a gente tem que usar ela como um apoio. Se nós souber usar ela e nós não cortar, eu acho que não é confrontar a tecnologia. Até porque eu acho que ela pode auxiliar o esporte, né? Na hora de você buscar resultados, na hora de fazer comparativos, enfim. Eu acho que a gente tem que ser hoje, temos que ser inteligentes ao ponto de trazer isso para dentro do esporte. Uma coisa que, quando vocês falavam, eu estava pensando que, pelo menos quando eu comecei a jogar bola lá com o Jonas, eu jogava assim, porque eu realmente amava jogar futebol. Então, tu não precisava falar, filho, vai fazer exercício, sai do celular. Não, o futebol pra mim era a coisa que mais era o meu sonho de vida, era jogar futebol. E uma coisa que a gente vem comentando e que eu venho percebendo muito enquanto eu falo com as pessoas mais jovens também, é essa perda desse sonho infantil por causa do celular. A pessoa, ela tem muito um sonho, assim, quando ela nasce, as crianças, todo mundo, quando a gente é criança, a gente sonha bastante, né? E eu acho que o celular, enfim, ele tá tirando essa paixão das crianças pelo esporte e, enfim, pelas outras áreas da vida. Porque eu acho que as mídias hoje em dia passam tanto essa ideia de competição que a gente comentou, de querer ser melhor uns que os outros, que as crianças estão entrando no esporte pelo motivo errado. Estão entrando para querer ganhar status depois no futuro de ser jogador de futebol, mas não pelo amor pelo esporte. Eu acho que hoje o celular, ele não é uma coisa que ele não faz, ele não diz não para a criança, né? Então o celular nunca diz não. E a hora que ela sente que aquilo não está agradando, ela só troca né, o programa, enfim. Então ele nunca vai dizer não. Então tá muito cômodo, né? Vai ser uma luta constante. Eu acho que é importante que as famílias também tenham consciência, né, de controle do que o menino está observando e criar tempo, né, para as atividades. O problema é que essa geração nova de pais que está vindo, eles entregam o celular porque o celular ocupa os filhos. Né? Só que o celular também, isso vira um mundo, eles acabam entrando numa bolha no mundo paralelo que depois eles não conseguem sair. Então esse é o grande problema, né, do celular hoje. Eu acho que se os pais souberem dividir isso, saber organizarem a vida dos meninos, criando uma regra de horários, controlando o que eles estão observando, eu não vejo problema. Também concordo com isso. E vou trazer uma questão para vocês, pessoal, principalmente para ti, Jonas, que é uma pergunta que é assim, como eu comentei, e eu vou dar um exemplo da minha vida, né, para fazer essa pergunta. Quando eu comecei a jogar bola, como eu comentei, eu jogava literalmente por muito amor. Então eu não tinha, não me importava eu ganhar ou perder, ou ser bom ou ser ruim. O que mais me fazia feliz é o simples fato de estar jogando, a cabeça estava 100% ali. E conforme eu fui crescendo e começou a passar o tempo, tu começa a ficar mais anos jogando e começa umas competições e tu começa a disputar espaço com os colegas para ver quem vai pro jogo e quem não vai. Tu se preocupa se tu vai jogar bem ou não. E aquilo, pelo menos para mim, se tornou ao longo do tempo uma pressão tão grande, tipo, será que eu vou conseguir jogar bem? Será que eu não vou ser bom? Que eu comecei a me esquecer o motivo pelo qual eu jogava a bola, que era por amor. E isso acabou me custando quase minha vida, porque depois eu tive um problema de saúde por causa disso. E a minha pergunta é a seguinte: como é que tu percebe, Jonas, que as crianças hoje em dia estão lidando com essa questão da competição umas com as outras? É um tema bem, bem complicado, né? Acho que e bem importante, assim. É um tema que eu acho que todo mundo deveria cuidar, né? Para poder a gente trabalhar com as últimas frustrações, né? Eu acho que é importante
entender, eu tento explicar para as crianças que isso é como um jogo, né? Você vai ganhar, vai perder, e o jogo vai acabar e todo mundo vai para casa e tá todo mundo bem, né? O problema é que às vezes, uma vez um grande atleta falou o seguinte, que ele foi atleta profissional e uma coisa que fez para ele muita diferença, porque que a família dele não falava de futebol em casa, né? Porque daí ele explicou por quê. E aí eu comecei, ele falando daquela situação, eu comecei a imaginar. Porque, cara, quando você tá treinando, você tá no treino, né? Você tá lá, você se dedica, acabou o treino, você vai pro carro, teu pai continua falando, teu pai puxa o assunto do futebol, e aí você volta pro futebol. Você continua no treino, aí você chega em casa, você vai lá e começa a olhar lances, a olhar isso, olhar aquilo, você continua no treino. Você começa a fazer uma alimentação que não é errada, adequada, né? Se preocupando com o treino, né? Então, na verdade, você tem um overtraining, você tá o tempo todo treinando, né? E aí esse atleta falou que quando chegava em casa, ele disse que não se falava de futebol. Então ele desligava a chave, né? Ele desligava e ele não tinha nenhuma pressão. E aí pro dia seguinte ele estava renovado. O que acontece? Os pais, sem imaginar, os pais começam a falar muito de futebol. Os pais, por exemplo, no carro, falam do lance do João. Tu viu o que o João fez no treino? Tu viu que gol fez? Os pais começam a dar informações que a criança começa a entender que o pai achou legal o que o João fez, o pai acha legal para fazer gol, o pai acha legal o tal. Daí ele começa a ter alguma frustração, porque ele começa a olhar para o colega, querendo ser o colega. Na verdade, cada um é um indivíduo, cada um, o esporte, o futebol, vamos usar o futebol como exemplo, tem várias funções, cada função tem uma característica, então todos se encaixam em alguma área do jogo. Só que às vezes ele quer ser alguma coisa que não está se encaixando com aquilo, aí ele está comparando com alguém. E muitas vezes os pais pegam um menino, um vídeo do menino, o menino fez um gol, o pai põe na internet, põe na rede, aí o menino fez isso, o pai põe na rede. Todas as coisas. Então o menino começa a querer agradar o pai, começa a querer fazer coisas para o pai poder postar, porque aquilo agrada o pai. E o pai não se dá por conta de que aquilo ali tá criando um problema para o menino, porque ele não é obrigado a ser 100%, acertar sempre. Ele tem que se dar o direito de errar. Então a gente vai criando situações que os pais vão criando situações às vezes que colocam os meninos sempre numa competição. Uma pressão. Ou numa pressão, porque, cara, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu acho que a liberdade do errar é que vai fazer com que a criança cresça, certo? Às vezes eu falo para alguns pais, e vai, pai, se o seu filho fizer sempre o que o senhor falou, talvez ele vai chegar onde o senhor chegou. Às vezes você tem que ser meio drástico, meio duro com os pais, para os pais entenderem que eles precisam deixar os meninos serem eles se divertirem com aquilo. Porque o problema, quando eles começam a fazer futebol, eles começam a fazer futebol como uma diversão. Então é divertido o futebol nos 7, nos 8, nos 9, nos 10, nos 11, nos 12 começa a ter um pouco mais de competição, nos 13 já começa a ter equipes, nos 14 já começa a ter seletiva, né? Nos 14 começa a parte tática do jogo, começa a parte física do jogo dos 15, e aí começa a ficar uma coisa um pouco mais, teoricamente, mais chata, mais profissional, mas só que ele viveu isso, essa parte de cobrança muito cedo. Quando que ele teria que começar a ter isso lá nos 15 anos, os meninos estão com 7, 8, 9, 10 anos, e ter o pai na arquibancada o tempo todo falando, né? Ou daqui a pouquinho chega em casa e questiona o treinador, né? Porque o treinador não... Isso tudo gera um desconforto que não é nada bom para a criança. Eu acho que a liberdade para ela errar e a criança passar as frustrações que ela tem que passar, né? E a gente está lá para apoiar. Jonas, quando eu falo para a criança que o João fez um lance e eu mostro um entusiasmo maior pelo colega e comparo e o meu pai percebe que isso deixa ele triste, deixa ele feliz, talvez a criança ela vai fazer uma associação da performance dela no futebol com a pessoa dela. Então, eu não sou muito bom em lance. Sim.
Então eu não sou uma boa pessoa, eu não sou merecedor, e entra nesse nível de não se sentir merecedor até do amor e da admiração do pai. E é uma faixa etária, até nos 8, 9 anos, que a criança está formando essa identidade dela a partir ainda do que vem do outro. Então, se eu me perceber que talvez eu não seja um excelente jogador, até porque ele está lá para brincar também, para fazer um esporte, ele não está lá para vencer, né? Ainda é uma criança. Ele ainda é uma criança, ele não está lá porque ele vai ser o jogador. Isso vai acontecer naturalmente, dele ser ou não. Mas e quando for olhado dessa forma, eu estou estruturando a personalidade daquela criança a partir dele ser bom ou ruim naquele esporte. E aí vai complicar muito a cabecinha dessa criança para os aspectos futuros dela se sentir capaz, se não for para o futebol, para uma outra profissão, porque já está estruturando uma criança como se ela não fosse boa o suficiente para algo. É bem preocupante isso, Jonas. É muito preocupante, é muito preocupante. Eu acho que os pais não se dão por conta. Eu acho que o esporte ele tem que ser saudável, né? Alguns pais me procuram me questionando, porque às vezes eles estão sentindo o menino frustrado em casa. E aí eu tento entender um pouco do que está acontecendo em casa. E o que eu tenho orientado assim? De cara, pais, o que eu acho que vocês deveriam fazer? Vocês devem elogiar mais os filhos de vocês. Por exemplo, todos eles têm muitas qualidades e todos eles têm algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, quando eu quero corrigir um menino que, por exemplo, tem dificuldade com algum gesto técnico que eu queira trabalhar, eu vou chegar para ele: olha aqui, ó, o teu passe é excelente, tua mobilidade é boa, você tem finalizado bem, tua velocidade é boa. Vou pegando e todos eles têm, né? Pego todos os pontos positivos deles, né? Fortaleço primeiro a questão de autoconfiança dele e digo: nós vamos precisar melhorar isso aqui é onde nós vamos precisar atacar agora, certo? Vamos focar aqui. Isso faz com que a criança receba melhor a minha informação. Eu não tire dela a autoconfiança. Primeiro eu fortaleço a confiança para depois eu trabalhar aquilo que eu preciso. Eu tenho tentado passar isso para os pais, que eu acho que os pais precisam ser um pouco mais... elogiar mais os filhos. Elogiar é importante, é importante trabalhar a autoconfiança, é importante identificar tudo aquilo que são as virtudes. E eles têm grandes virtudes. Todos têm grandes virtudes. Há um tempo atrás, uma mãe veio me procurar, me perguntando, falando sobre o filho que ela achava que ele estava com muita dificuldade na escola, que ela achava que ele tinha algum problema que não ia acompanhar. Eu falei para ela, para essa mãe, disse: mãe, faz diferente. Começa a olhar o teu filho e começa a identificar as vitórias dele. O problema é que a mãe estava comparando ele com outro menino, com a turma, na verdade, né, da escola, né? E realmente ele era um menino nota 3, né? De uma média 7, ele era nota 3. Ele tinha dificuldades. Mas ao ponto que você começou a elogiar tudo que ele tinha de qualidade, daqui a um pouco ele foi um menino nota 4, foi nota 5, porque ela focou nele, não ficou comparando, né? Porque às vezes é muito difícil, né? Às vezes ele olha para outro colega e diz: nossa, é muito complicado, porque ele é muito bom. E às vezes não é que ele é bom, ele está bom, né? E eu sempre falo que são muitas inteligências. Exato. Então a gente precisa valorizar outras coisas, nós precisamos fortalecer essa parte de confiança. Então isso para mim é fundamental na formação de um ser humano, é fortalecer a autoconfiança, né? É você evidenciar muitas qualidades, fala das qualidades, né? E trabalha as dificuldades, mas fala das qualidades, valoriza as coisas boas que ele tem, porque isso vai fazer com que ele seja forte, com que ele cresça mais saudável, que ele melhore aquilo, entendendo que ele tem qualidade. Se sentindo capaz para melhorar aquilo que precisa, senão tu destrói toda a integridade da criança. Até porque o futebol, até os 13 anos, ele é lúdico, né? É uma criança, se eu brinco com um carrinho de bombeiro, eu tô brincando de ser bombeiro. Não significa que eu vou ser bombeiro. Isso. Se uma menina brinca de boneca, não significa que ela vai ser de médico lá com a boneca dela. De médico, ela não vai ser médica, ela tá brincando, é lúdico, né? Quando uma criança joga futebol, ele tá sendo lúdico, ele nem sabe o que ele quer ainda, e ele não tem ainda ferramentas, né? Daqui a um tempo, se realmente for aparecendo essas capacidades aí, os meios vão encaminhando.
né? Mas agora eu acho que eles têm que se divertir, isso tem que ser prazeroso, né? Se não tiver prazer no que você esteja fazendo, não tiver amor no que você está fazendo, não tem como evoluir. Não, e pensa começar já aos 8, 9 anos um peso em cima de algo que era para ser uma brincadeira. Como é que vai chegar lá na frente depois, né? Agora, Jonas, fico pensando o quanto os pais não transferem os seus sonhos para essas crianças, cobrando deles um desempenho ou uma colocação dentro do esporte que talvez fosse um sonho deles, ou que me engrandece enquanto pais, porque os pais olham para os seus filhos e eles representam a projeção de mim. Então, se eu tenho um filho de sucesso, é sinal que eu sou um pai de sucesso. Se eu tenho um filho fracassado, é sinal que eu fracassei. Essa associação os pais fazem. Então, o quanto esses filhos não vêm para realizar esses sonhos que não foram realizados, ou suprir frustrações que foram dos pais, ou até, não sei se eu posso dizer, vinculadas a um certo poder em cima do esporte. Essa pergunta, ela é sempre colocada, né? Toda vez que a gente está num debate, normalmente ela é colocada. Os pais estão ali porque os pais querem realizar os seus sonhos em cima dos meninos. Eu tenho observado que não, tá? Eu acho que não é a questão. A questão mais complicada que eu tenho visto assim é que os pais querem dar para os filhos, né, o sonho dos filhos, mas não avaliam se o menino tem, né, se ele tem, como eu vou explicar, sem querer criar um problema, se ele tem vocação para aquilo, né? Porque às vezes o pai olha para uma criança, por exemplo, meu filho está jogando futebol, meu filho está jogando basquete eu não gosto de associação, está jogando basquete no mundo da equipe, né? E ele gosta daquilo. Daí o pai vai, e o pai às vezes ele vai e quando ele vê que o menino começa a não ter dificuldades lá no jogo, lá o pai vai no diretor, vai num outro e diz, cara, eu pago, eu tô pagando, por que meu filho não está tendo? Os pais tiram as dificuldades. Essas adversidades, né, elas são importantes, essas pedras nos caminhos dos meninos, para eles crescerem em todas as áreas. E o problema é que os pais estão tirando essas pedras do caminho. Como se fosse uma atitude para evitar uma frustração? Isso, os pais querem ajudar, mas estão ajudando do jeito errado. Né? Eles tentam falar com o treinador, eles querem falar com o diretor, eles querem que as pessoas, eles querem ajudar os filhos. A intenção é ajudar, mas a forma que eles estão fazendo não é a forma de ajudar. Né? Porque a hora se tu pegar o teu filho e livrar ele de todas as frustrações que a vida oferece, talvez isso que aconteça na tua vida é para te fortalecer, não é para te derrubar, né? E aí a gente questiona por que uma criança já não nasce caminhando. Cara, ela teria problemas com os membros superiores porque ela não fortaleceria, né? Ela teria vários sérios problemas, né? Então Deus é perfeito na formação. Então, tudo na nossa vida é perfeito. Então, as dificuldades, elas vão fazer parte. Eu acho que tu tem que chegar em casa e, tenta de novo, não desiste, seja persistente, né? Luta pelo que tu quer, valorize aquilo, e aí valorize as conquistas. Isso vai ser afirmação. E a hora que ele tiver a primeira conquista, vão começar a ter várias conquistas, porque ele se sentiu capaz. Agora, e a criança, ela é muito inteligente, ela sabe que não foi a conquista dela, né? Então, tu vê que eu trabalho com esporte, às vezes eu falo eu chamo o menino e digo, vem cá, monta pra mim a equipe ideal da tua categoria. E muitas das vezes ele monta e ele não se coloca na equipe, né? Ele tem uma visão dele, né? Às vezes, talvez por humildade em aquele momento, mas eu não acredito, eu acho que ele tá tendo uma visão dele, ele tá sendo sincero, né? E aí o pai entende diferente, só que as frustrações, elas vão fazer parte da vida da gente. Eu acho que ela nos deixa forte, ela nos prepara para a vida, porque tu vai ter várias dificuldades. Se tu não experimentar isso agora, talvez se você... Eu já tive... Vou dar um exemplo, assim, ó, eu tive vários meninos que foram titulares a vida toda até os 15 para 16. Eles sempre jogavam nas minhas equipes, sempre jogavam. Quando chegou no 17, eles tiveram a primeira frustração. Eles desistiram. Porque eles não viveram isso lá atrás. E aí eles eram fracos, eles não tinham estrutura para entender aquilo. Se eles tivessem tido frustração lá atrás, se eu tivesse gerado frustração para eles lá atrás, e a gente tem conversado em equipe, eu acho que os treinadores, as equipes que trabalham com rendimento, alto rendimento, ou com esporte mesmo,
Mesmo quando o menino tem muita aptidão pro esporte, é importante às vezes você deixar ele fora de uma lista, fazer ele ter um pouco de criar problemas para ele, para que ele lá na frente, quando ele tiver dificuldade, ele ser forte. Para que tu possa estruturar tanto o físico quanto o mental desse jovem para se tornar um atleta depois. Isso. Porque anda junto, né? O segredo tá no mental, é a cabeça que comanda, né? O físico, o desenvolvimento físico, a gente trabalha. Sim. Não é difícil. Tu desenvolve. Né? Tu desenvolve. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa sedentária, se ela chega lá, tu desenvolve a parte. Agora, a parte mental, a parte de desenvolver foco, de ser uma pessoa comprometida, de ser uma pessoa que lute pelas coisas. Isso é resiliência. E isso vem lá de que trás. é imprescindível para o esporte. Perfeito. Mas a gente hoje, como pais, a gente quer ajudar. E a gente, às vezes, acaba atrapalhando demais, né? E eu acho que isso está no modo geral, viu? A gente percebe isso também na prática da psicologia. É o excesso que é dado no sentido de proteção e resguardo daquela criança e não ensinando essa criança a se preparar para a vida. Eu sempre gosto de comparar assim, tu não sabe como lidar com a criança naquela situação, imagina que ali tu está formando um adulto. Sim. Enxerga ele adulto já. Se tu não deixar ele se frustrar hoje, e quando ele virar adulto, o que tu vai fazer com aquele adulto frustrado? Tu vai estar sempre por trás encobrindo? Ou tu precisa preparar essa criança para uma realidade de vida? Que, vamos lá, a gente ouve muito mais não que sim na vida. Com certeza. Então a gente precisa educar os filhos para a realidade de vida e não para a bolha que a gente gostaria de mantê-los sempre seguros, porque não vai acontecer. Perfeito. Eu acho que uma coisa que é interessante de se falar, principalmente para os pais que estiverem ouvindo, é que realmente deem esse apoio, né, pro filho e façam ele se sentir especial, pelo menos dentro de casa, porque como eu joguei bola há bastante tempo, eu sei que dentro de um clube, de um time, que uma equipe assim, quando se disputa por uma vaga, por uma titularidade de um time ou não, mesmo que seja indiretamente, ali se cria uma guerra e uma separação entre os bons e os ruins. E numa equipe onde tem um bom e um ruim, pelo fato de tu estar falando com adolescentes e eles não ter consciência que eles xingar o ruim vai destruir, pode acabar com a autoestima do ruim, isso existe muito. Então, os bons de uma equipe sempre, de certa forma, tentam ser melhores e os ruins e humilham e xingam aí na frente dos outros. Isso é da criança e do ser humano em si. Só que eu acho que se uma coisa que vai fazer a criança realmente conseguir ser maior do que esses problemas é o amor dela pelo esporte. Porque, que nem se a gente só fortalece a questão tática da criança, que nem o Jonas comentou, tu tem que ser melhor aqui, ela nunca vai se sentir boa o suficiente. Ela tem que ver que o especial da vida é o fato dela estar feliz por estar jogando, que nem vocês sempre falavam pra nós. O importante é que vocês se divertirem. O Vini falou sempre pra nós. Só que a gente, quando é criança, a gente não entende isso. A gente relaciona a felicidade com o fato de ganhar. Só que eu digo, pessoal, depois que tu tá pra morrer, assim, na vida, tu vê que o que tu fica na tua memória, a coisa que te fez crescer, não foi o fato de tu ganhar ou perder, foi os momentos felizes na vida, né? De colaboração com os colegas, de brincadeira. Isso é o que marca a gente, e isso é para tudo na vida, né? Eu acredito que o sucesso na vida, ele seja conseguir colecionar esses momentos bonitos. E não tem a ver com vitória ou derrota. Eu falo por mim, eu cheguei num ponto quando eu jogava bola, de ficar tão nervoso para jogar, que eu não consegui nem mexer as pernas. Só que o futebol sempre foi meu sonho. Pensa que tu não tá conseguindo jogar bem o teu sonho, tua vida perde o sentido. E daí eu tive um tumor porque me fez aprender o sentido realmente. E eu digo assim, do coração mesmo pra vocês, que independente da competição ser em grupo assim, a competição principal é sempre contigo mesmo, de tu conseguir ser melhor a cada dia. Eu acho que isso os pais principalmente têm que passar pras crianças, porque as crianças não têm noção de tudo isso, né? Elas devem ser comparadas com elas mesmas. Perfeito. Dentro da evolução que ela vem tendo em qualquer coisa. Qualquer coisa. O 3 que ela tirou na escola, que passou para um 3,5, deve ser comemorado, que Com passou para um 4, e não o outro, porque cada um é único. Eu costumo dizer que uma vez a gente dava prêmio pro aluno nota 10. Eu não gostava do prêmio aluno nota 10, né? Porque eu digo, cara, nota 10 é muito relativo, né?
porque às vezes eu tenho vários alunos que são nota 10 na questão da escola. Mas tu nota que eles têm outras dificuldades. E aquele menino que às vezes é nota 6 ou 7 ou 5, né, ele é um menino que tem muitos valores e que não são valorizados. Então é importante valorizar, né? Eu acho que é importante, Lu, assim, não existe um atleta bom e um atleta ruim. Né? Eu acho que não existe, né? Eu acho que o que existe, assim, é o teu momento. Né? Tem menino que tem mais vivência, né? Ele tá fazendo aquilo há mais tempo. E tem um menino que tá fazendo aquilo há menos tempo, certo? E às vezes eu já perdi jogos e meus professores ficaram muito chateados. Perdi um jogo. E disse, cara, quanto tempo você tá trabalhando com essa equipe? Eu tô há 1 ano. Sabe quanto tempo aquela outra equipe tá trabalhando? Há 3. Eu acho que é justo eles ganharem o jogo. Eles trabalham mais para isso. Então, assim, a formação para mim é isso, sabe? É entender. E às vezes eu acho que não existe ruim. Existe o atleta que tá iniciando, né? E eu acho que é importante hoje ter bons educadores, é importante. E, infelizmente, né, o educador é muito mal pago no nosso país, né? E aí o educador não busca se especializar para crescer, para ajudar. Gente, assim, ó, quando você muda uma vida, quando você abraça uma criança, quando você faz uma criança bem, você não ajuda uma criança, você ajuda uma geração. Esse menino vai ser pai, vai ser mãe, essa criança vai ser pai, vai ser mãe, né? Ele vai ter uma geração que ele vai levar isso para a vida. Então tu não muda uma criança, tu muda gerações. Então é importante que hoje os educadores, a gente entende, né? Estão sobrecarregados, ganhando mal. Não existe hoje um teste vocacional para quem vai trabalhar à frente dessas cabeças, né, que vai formar essas opiniões na cabeça das crianças. Então é importante hoje o educador, é importante a família estar perto, é importante eles curtir a vida, né? Eles agradecerem. Outro dia chegou um pai lá de um menino que tinha muita dificuldade. Eu não gosto de falar ruim, mas eu digo um menino que tinha bastante dificuldade porque estava iniciando. E aí esse pai, ele me incomodou muito, mas não por causa do filho. Ele todo dia chegava para lá, ele chegava e falava, como é que tá meu filho, Jonas? Como é que tá meu filho? Ele disse, tá bem, cara. E aí no dia seguinte, como é que tá meu filho? Tá bem? No outro dia ele disse, e aí meu filho, como é que tá meu filho? Tá jogando? Não, tá legal. E no outro dia e sabe que isso foi meio... E ele chegou um dia lá, eu tava num dia que às vezes nem tá sempre de saber, disse, cara... Daí ele viu que eu não respondi nada, eu só respirei. Ele pediu, posso entrar e sentar para falar contigo 1 minuto? Disse, pode. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa para ti assim, cara. O meu filho, quando ele tinha até 3 anos, ele não andava, ele não caminhava. Então, assim, a gente orou por muito tempo, a gente trabalhou muito por isso, a gente procurou ajuda para isso, porque ele era a nossa vida, né? E hoje ver o meu filho entrando aqui é uma vitória. Então, toda vez que ele entrar aqui, eu vou pedir para ti se ele tá bem, porque ele entrou é vitória, ele pisou é vitória, ele chutou é vitória, ele correu é vitória. Então, aquilo para mim foi muito forte, sabe? Porque eu consegui ver vitória num menino que às vezes a gente acha que é um menino com bastante dificuldade técnica e tal. Mas, cara, aí eu olhava para aquela criança e dizia vitória. E aí ele fazia agora vitória. Eu achei muito assim, eu aprendi com aquilo, mas a gente às vezes tem que se dar a oportunidade para aprender, tem que estar preparado e aberto para aprender. E olhar cada criança como única, cada um é único. Às vezes não é fácil, tem crianças que às vezes chegam pra gente com muito poucos limites, sabe? Aí a gente tem que estar a respirar, puxar de lado. Às vezes a gente não consegue manter o equilíbrio sempre. Não dá para dizer que eu vou ser o cara que vou estar lá e não vou errar. Eu também vou errar. Outro dia eu chamei uma atenção de um menino e aquilo me fez mal, né? E aí eu chamei a atenção dele, meio todo mundo, né? E aí o treino começou a andar e eu me senti mal. Eu parei o treino, chamei todo mundo, eu pedi desculpa na frente dos outros pro menino, disse, não, eu errei contigo, mas a gente vai errar, né? Não tem como a gente não errar, a gente é humano, né? Então os pais também têm que entender o papel do educador, né? Às vezes tu tá ali com 40 crianças tentando dar uma atividade, tem um menino que tá ali, ele não tem limites, aí tu tem que controlar uma turma, controlar um indivíduo, e às vezes o professor não vai ter esse equilíbrio. A gente com o tempo vai aprendendo, vai controlando, mas não é fácil. Não é, né? Hoje em dia parece que a cabeça de todo mundo tá sempre lá na frente em metas, em dinheiro, em conseguir coisa e ganhar e conquista, que esquece do simples das coisas, né? Esquece de olhar no olho um dos outros.
Daí tu tá, que nem a gente comentou, tu tá falando com uma geração, tu não tá falando com um menino, né? E já passaram algumas por ti, hein, Jonas? Olha, com certeza mais de 50 mil já passaram. Eu tô com um filho de 25 e ele também passou na escolinha, então... Não, eu já tô com meninos, eu já tô começando a ter netos já. Eu ia dizer, teus meninos já são avós. Eu tô com dois filhos em casa, um de 16 e uma agora de 1,5, então... Tem uma pequenininha. Tem uma pequenininha também, E o legal do esporte, assim, quem trabalha com criança, é que toda vez que chega uma criança nova na tua turma, ela te renova, né? Porque tu tem que começar de novo. Então é legal demais. Eu amo o que eu faço. Gosta, Jonas? Gosto demais. Eu não saberia fazer outra coisa. Qual é a maior realização que esse trabalho te traz? Olha, na verdade é poder ver eu tenho muitos atletas jogando a nível profissional, mas é ver o quanto isso faz diferença na vida de uma pessoa, porque eles começam quando eu começo a ver o filho deles vindo para cá, porque você não vai colocar teu filho no lugar onde você não se sentiu bem, né? É legal de ver isso. E, claro, eu vou errar, vou frustrar alguns, porque o esporte ele é meio seletivo em alguns momentos. Mas a minha maior alegria é poder estar ali e eu acho que é oportunizar. Eu acho que a nossa vida hoje ela é feita de criar oportunidades de um menino viver uma coisa que ele goste, né? Porque, então, para mim, é viver aquilo, é a oportunidade. Isso para mim é uma realização. Não... E eu tenho observado as crianças, a gente tem tido muitos problemas com as crianças, né? E muitas vezes a família não dá conta de entregar todas as necessidades daquela criança, ou tem muita dor, muito sofrimento na escola também, ainda naquela questão de avaliação por nota. Então, muitas vezes também baixa a autoestima da criança. E eu já vi muitos casos do esporte ser a única coisa positiva na vida da criança e resgatar essa criança em função do esporte. Ele ser a maior referência para aquela vida. Então, olha o poder que a gente tem na mão quanto isso. Eu acho que o governo deveria se preocupar com isso, né? O governo deveria se preocupar com uma educação esportiva, não só da criança, mas do cidadão em geral, né? Criando mais espaços para isso, criando mais oportunidades para isso. Uma coisa que me preocupa, isso é um alerta, né, que eu dou para os pais. Quando uma criança nasce, ela é amada. Quando uma criança tem 5 anos, ela é amada. Quando a criança ela é todo mundo. Se uma criança aos 10 anos, aos 5 anos, aos 6 anos, ela derruba alguma coisa, é engraçado, né? Quando uma criança aos 12, conta uma piada sem graça, é engraçado. Só que quando essa criança vira um adolescente, ela continua sendo uma criança na cabeça dela e a gente não trata ela mais como criança. A gente tem tido um problema muito grande com os adolescentes. Eu acho que o alerta hoje é para os adolescentes. Nós não estamos nos preocupando com uma idade entre 14 e 17 anos, que é fundamental, né? Porque até eu noto lá, os pais acompanham até uma certa idade. Chega nessa idade, eles são meio que abandonados, né? E aí eles tentam chamar atenção pelo brinco, pela calça, pela forma que eles se vestem. É um chamado de socorro que eles estão tendo, né? E não existe nada, não existe um programa para eles. Por exemplo, hoje até os 13 anos, tu acha esporte tudo que é área para uma criança. A partir dos 14, tu tem uma dificuldade grande para encontrar esporte para esses meninos, porque não existem mais praças para eles, né? E aí sim, aquele menino que tem mais dificuldade, ele não consegue mais acompanhar, né? E ele não sabe para onde ir, e aí o melhor amigo dele vai ser a rua. E aí a droga. Então os pais têm que se antenar muito, ficar muito atento, né, à questão da adolescência. Eu acho que deveria ter um programa muito forte para isso, porque é a idade que mais se precisa e é a idade que eu estou vendo que eles estão mais sozinhos. E essa passagem, como você disse, da infância para a adolescência, para o jovem, né? Essas passagens, a gente cria uma ilusão de quando dá o estirão, que a ilusão é espichada. Sim. A gente acha que a mente espicha também.
Não. E aí, a partir daquele momento, agora tu tem que ser sério. Agora tu tem que fazer isso, tu tem que fazer... Mas a cabecinha ainda não deu esse salto. E eu acho que a gente peca muito como pais aí. De perceber que tu tá falando ainda com uma criança grande, mas que ainda tem o coração, às vezes a pureza, a ingenuidade e as necessidades ainda daquela criança de acolhimento, de colo, de afeto, de palavras. Sabe, Jonas, uma coisa que chama muita atenção, assim, quando a gente atende, eu trabalho com adultos, e às vezes eu atendo pessoas, assim, lá nos seus 60, 70 anos, com as lamentações da vida da infância, e trazem ainda com muita dor e mágoa a falta de afeto, de abraço, de conversa, de assistir um futebol, de um acolhimento. Como fica registrado isso, que para os pais, na correria do dia a dia, acha que, bom, se eu botar comida na mesa, der o estudo, tá, já estou cumprindo com a minha função, e às vezes não tira esse tempo para olhar, para sentar, para conversar, para abraçar, né? Como tu disse, né? Esse abraço que tu dá ali, ele vai seguir por gerações. E essas mágoas ficam tão fortes depois na vida adulta. Com certeza. Essas faltas, né? É uma fase deles pedirem socorro, muitas vezes, de um jeito de ficar ou no quarto, ou no celular, ou agressivos, né? E aí a gente não sabe lidar, aí o corpo está mudando, né? Necessidades fisiológicas vindo e o corpo mudando, enfim, é uma turbilhão de informação e ninguém para te falar. Tu tá assim, tu tem uma guerra interna, né? E uma guerra tua sozinha. E, cara, quem já viveu isso deveria ir lá e dizer, não, vai assim. Faz. Tu sabe, Jonas, o que mais caracteriza um trauma? A dor do trauma? Não necessariamente o que causou o trauma, mas o sentimento de solidão quando tu mais precisa. Isso vira trauma. É interessante que até tu comentou do amor antes, tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, assim, tu relaciona um passarinho, né? Ele nasceu para voar, então ele precisa ter as asas para voar. O ser humano, ele nasceu para ser amado. Se tu não é amado, se o ser humano não é amado, é como se tu cortasse as asas do passarinho. Porque ele brilha, o ser humano, se ele ganha amor. Ele vai, encara o mundo, encara dificuldades, vai, conquista tudo que precisa para ser feliz. Se tu tira o amor dele, ele perde o brilho e começa a escurecer, como se estivesse tirando as asas de um passarinho. E ele vai virar um mendigo de afeto. Perfeito. Eu costumo dizer assim, quando você chega, pega você adulto, se você chega num lugar que você é bem-vindo, e ninguém te falou que tu é bem-vindo, tu te sente bem-vindo. E quando tu chega num lugar que você não te sente bem-vindo, mesmo que alguém não te fale, tu te sente que não é bem-vindo. Sente. É o sentimento, o ambiente disso. Então, isso é o que um adolescente sente. Né? E vamos dizer assim, para os pais que tinham aquela criancinha, né, que vinha no colo, quando vira um adolescente, eles têm toda aquela transformação hormonal que naturalmente dá uma agressividade, dá uma alteração e tal. E os pais acabam ficando mais hostis com esses filhos. E é o momento que eles mais precisam. Mas é que é adulto, tu já tem que te virar. As expressões que se usam, né? Seu marmanjão, gosta, vai rachar uma lenha. Vai chorar agora. Vai trabalhar, tá na hora de você começar a devolver o que você me pagou, que eu investi em você. É isso aí. Tu imagina, é complicado. E eu já escutei de muito adolescente, não foi um nem dois. Eu não quero crescer. Josi, eu não quero crescer. Eu não quero virar adulto. E aí tem um monte de complicação em torno disso. Eu digo assim, pessoal, porque eu literalmente passei por um processo de perder o brilho e depois que eu me melhorei da minha doença, eu passei a me tornar a pessoa... Mas não foi por falta de amor, cada dia mais feliz. Perdeu o brilho. Agora já me preocupei com essa fala. E eu descobri realmente qual foi o sentido disso tudo e às vezes até brigo comigo mesmo hoje em dia pelo mesmo motivo de eu começar a perder o brilho pela mesma questão. Por exemplo, se a gente for parar pra pensar, tudo que a gente começa na vida,
a gente começa por diversão e por amor. Pode pegar quando tu era criança. Tudo que tu pensava quando tu era criança, que tu ia ser no futuro, eu vou me tornar um psicólogo. Quando tu era criança, tu não tinha medo de se tornar psicólogo. Tu ia se tornar psicólogo sem dúvida nenhuma. Eu vou me tornar jogador de futebol. Tu já se imaginava jogando no estádio e fazendo gol. Tu não passava na tua cabeça a possibilidade de tu não conseguir ou passar o medo. E conforme a gente vai crescendo, como a gente comentou, como pelo fato do mundo em si ser algo competitivo, ser algo que... Bom, hoje em dia não falta competição, é só a gente olhar em volta. Guerra e matança e tudo em busca do dinheiro, que é o simples fato de perder o sentido real das coisas. Porque por mais que quanto mais tu sofrer, mais tu enfrentar dificuldades, tu vai chegar numa palavra que vai sempre te curar, que é amor. Isso é inevitável. E quando tu chegar na palavra amor, tu vai descobrir que Deus é amor, né? Mas enfim, e eu acho que sempre que a gente volta o sentido das coisas pro amor, por exemplo, assim, questão do futebol, eu não vou jogar pra mim ganhar outra fé, eu vou jogar porque eu amo jogar. Isso vai te fazer ser maior, como tudo na vida, como trabalho, como esporte, como relacionamento. Eu acho que isso a gente tem que voltar e falar mais sobre, porque hoje em dia não falta informação pra tu ter sucesso. Só que por que ninguém faz esse tipo de coisa? Porque se perdeu o amor. E qual é o sentido da vida se não for pra gente se amar e ser feliz? Não tem. E quando a criança é pequena, esse amor, ele é ensinado, né? Através do afeto dos pais. E quando a gente vira adulto, se a gente aprendeu sobre amor, a gente aprende a se amar. E aí, porque se eu não me amar, também eu fico numa escuridão. Para depois a gente ter o entendimento de Deus, né? Porque se eu não me amo, eu também não vai entender que Deus pode amar, né? Então, tu vê que é um caminho de construção que começa sempre de quem está educando essa criança, porque se tu não ensinar sobre amor a ela, como é que tu quer que nasça um adulto que seja amoroso consigo depois? Se tu não ensinou para essa criança que ela tem um valor, como é que ela vai se sentir com um valor amanhã? Não tem de onde tirar isso. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E ela vai achar, inclusive, que ela é menos merecedora do amor de Deus. E é interessante a gente comentar isso até principalmente para quem trabalha com criança, de tu ensinar o amor com as crianças entre elas mesmas, ensinar que o colega, aquilo que tu fala pro colega, afeta o colega da mesma forma que afetaria a ti. Porque eu acho que é uma educação mundial que tem que se começar com esses outros olhos. E o esporte, que nem o Jonas fala, esse trabalho colaborativo, ele é muito educador, Jonas, ele é muito educador. E tu falou agora que a gente tem que ensinar os meninos, né? Sabe como é que se ensina isso lá, na minha opinião? Por exemplo, se eu sou educador e eu começo a tirar valor do menino, todo o grupo vai tirar valor dele. Porque todo mundo vai comprar o que eu penso. Uhum. Agora, se eu respeito todo mundo, todos se respeitam entre si. Porque tu tem a figura da autoridade no processo. Então, é muito importante que o educador, tu não precisa falar. Até porque se você começar a falar, talvez a fala talvez vai te dizer assim, é como se eu começasse a falar de um menino, eu posso vitimizar ele, né? E aí ele sair da aceitação para pena. Isso é ruim. É uma linha muito tênue. Então, eu acho que o ideal do professor é sempre ele valorizar, porque quando ele defende os outros, defende e valoriza, o grupo todo compra. Isso eu observei ao longo da vida, né? Porque lá atrás eu errava muito com isso. Em alguns momentos mas como é que tu não acerta? Como é que você não conseguiu fazer isso? Como é que você não fazia isso? Daí o colega do lado, não adianta. Daí ele errava de novo, o outro dizia de novo, e o outro falava de novo. E virava uma cadeia no processo, né? E aí acabou, tu não consegue mais reverter. Daí eu acho que quando você vai, tenta de novo. Tem uma frase, o maior formador do mundo hoje no futebol é um argentino. Esse formador, ele era um taxista que teve depressão aos 40 anos e parou de trabalhar com táxi. E aí acabou indo para o esporte por um convite para ir lá assistir um futebol, né?
E por ele estar muito sensível, ele foi lá e viu a vida diferente. Ele foi lá e ele viu vitória em tudo que estava acontecendo. Ele não quebrava, não quebrou fase de ninguém. Ele foi lá, ele começou, e aí ele virou, esse cara foi para uma escolinha foi para um clube que foi acabar no Boca Juniors. Esse cara formou 18 atletas para a seleção principal da Argentina, né, nesse período de vida dele, coisa que no mundo ninguém fez, né? Mas não, tu vai lá nele lá e ele diz, não, mas ele é um cara assim, um equilíbrio, uma paz, os meninos adoram em volta dele, né? Porque ele transmite muita paz, assim, ele é um cara que ele valoriza, né? É que o valor, nesse caso, ele deve ser olhado para a pessoa e não para o jogador, né? Perfeito. Se tu tem amor e paz, tu não tem medo. Lógico. E se tu não tem medo, tu joga o que precisar. Eu falo isso por mim. Tu consegue dar o teu melhor. Tu consegue jogar, tu consegue ser quem tu é. Tu não dá, né? Tu não dá. A frase que ele me ensinou e eu levo para minha vida, ele diz: erre muito. Ele fala para as crianças: erre muito, erre bastante, erre bastante. Ele dá uma coisa que é legal, que ele dá a liberdade do erro, né? Se tu me der a liberdade do erro, eu vou tentar, porque tu não dá me pressionar, eu posso tentar, né? Uma vez o meu menino estava fazendo, que o pai fez uma goleira em casa para o menino, e o pai chegou em casa brabo, pai, fiz uma goleira para ele, e ele estava lá atrás tentando acertar o travessão. Eu disse: cara, mas eu não fiz uma goleira para acertar o travessão, né? Daí o pai foi lá: o que eu faço para ele? O que eu falo para ele? Ele disse: cara, valoriza ele. O que é mais fácil, fazer o gol ou acertar o travessão? A goleira é grande, o travessão é pequeno, é difícil de acertar o travessão. Ele tá treinando precisão, ele tá certo. O pai, oi, não tinha pensado por isso. Claro, meu, ele tá fazendo melhor que acertar o gol, né? O gol é muito fácil, a travessão é mais difícil, então deixa ele acertar a travessão. Tudo é percepção. Lógico. É muito interessante, e a gente sabe que muitas das pessoas que começam no esporte não vão seguir carreira profissional, mas uma coisa que o esporte não pode deixar de... É que eles não vão conseguir, Luan, desculpa. Eles vão descobrir... Que não é pra isso. Que não, é que assim, é uma fase. Daqui a pouco eles vão descobrir outros amores, né? E assim, cara, o legal da vida, assim, o Deus foi tão perfeito, né? Que hoje nós temos bons médicos, bons em todas as áreas. E até garis, todo mundo é importante no nosso sistema, né? Então, cara, eu acho que se você for uma pessoa feliz no que tu faça, porque tu vai encontrar pessoas boas no teu caminho. Então, o não conseguir é muito relativo, né? Porque, cara, né, vou dar um exemplo. Eu tenho vários atletas que conseguiram ser atletas profissionais e são pessoas frustradas, porque eles foram profissionais e não conseguiram ter êxito na vida profissional sendo profissional, né? Então, assim, e teve os que não foram profissionais e foram para empresas e viraram grandes líderes em empresas. E estão viajando no mundo hoje vamos falar financeiramente, estão melhores que eles estão. Só que assim, foi importante para eles aquela fase. Então, todas as fases são importantes. Então... É isso que eu ia falar, porque que nem quando eu jogava bola, meu sonho era ser jogador. Só que se eu tivesse continuado jogando até hoje, eu não ia estar feliz do jeito que eu tô hoje. Porque eu precisei passar por todo esse período para me aprender coisas que nada na vida me ensinaria se não fosse o futebol. Eu acho que esse é uma coisa interessante do esporte, principalmente. Qualquer pai daria um braço para escutar isso de um filho. Pode ter certeza disso, que os pais mais querem é ver o filho feliz. A gente não quer um filho atleta, às vezes a gente quer um filho feliz. Só que às vezes a gente acha que o filho ser atleta faz o filho feliz. O que faz um pai feliz é um filho feliz. Isso é fundamental. Então, cara, legal, sabe? Legal, o esporte é bom, mas é uma fase, é um momento, né? É um esporte. É um esporte. Assim Deveria ser saúde. É pra ser saúde, é verdade. Desculpa cortar, mas era uma fase importante. É interessante pensar sobre isso, porque o que importa, a única coisa que importa é a gente ser feliz. O método que tu vai usar é teu só, né? Não interessa a ninguém, porque, que eu sempre digo, a gente pode sair daqui na rua e cair uma placa na nossa cabeça e a gente vai morrer. Morreu feliz ou morreu triste? Aproveitou o tempo que tu teve ou desperdiçou se estressando? Eu acho que isso tem que se falar mais em tudo que envolve pessoas, né? Cara, o resultado final, né, ele não é o final, né? Ele é o começo de uma outra fase. Então não tem por que a gente ficar preocupado, né? Deus é perfeito na formação, na criação. Sempre no final, a decisão dele é perfeita. A gente às vezes briga com as coisas, quer brigar com o mundo, mas, cara, agradece e abre mente para outras oportunidades. Sim. Com certeza.
Se não dá certo numa, não era para ser, né? Tem algo sempre melhor por vir quando a gente termina um ciclo. A gente nunca regride. Deus não fala na missão, né? Um amigo meu diz assim que para você ver uma ilha tem que sair da ilha, às vezes. Se tá na ilha, tu não vê, é verdade. Interessante. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Rápido. Agradeço muito, Jonas, pela participação. Se tiver uma mensagem para deixar aí pro pessoal. Ri muito, se divertam muito, e curtam muito, elogiem muito. Eu acho que é importante elogiar. Os filhos de vocês são presentes para vocês, então usem isso como um presente. E falando na felicidade, eu acho que o que mais faz um filho feliz é o afeto que ele recebe. A atenção, o carinho, a presença hoje dos pais, principalmente. É verdade. Então, pessoal, quem não assistiu, quem não conseguiu acompanhar o programa, chegou na metade, você pode acessar ele pelo Spotify, pelo YouTube. Para encontrar nosso canal, vai pelo Instagram, escreve Tria na Rede e lá tem um link na biografia do Instagram que dá o acesso ao Spotify e ao YouTube. A gente agradece muito a presença de todo mundo e um ótimo dia para vocês. Abraço. Ali, valeu. Isso aí.